Vamos entrevistar o professor Saulo Vital, que já está presente aqui nos estúdios, o professor da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Geociência e doutor nessa área. Então, de logo, eu quero passar aqui a bola para o meu amigo, meu parceiro de jornalismo, agora finalmente dividido uma bancada, Adeildo Vieira. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, espectadores do nosso programa Era Só o que Faltava, primeira edição, né? Eu estou feliz, Fernando, porque você fez uma provocação boa na minha vida, né? Me trouxe de volta para o ambiente do jornalismo, que eu gosto muito, e desta feita para a gente fazer um programa em que a gente traga boas informações para os nossos espectadores de modo geral, né? Então, estou feliz por isso. A gente não está sozinho aqui, além de Luiz Fernando, que é o nosso técnico. Opa, um abraço a Luiz Fernando. Demais, nosso parceiro, né, de programas. Verdade. A gente tem aqui uma presença feminina forte, poderosa, importante, que é Glória Aires, que está aqui com o nosso computador aberto aqui para interagir com nossos, né, exatamente, nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, muito feliz em estar com vocês, tanto com o Fernando quanto com o Adeildo. Com o Fernando, Luiz Fernando, temos dois Fernandos, né? E com você, né, que está nos acompanhando, ou pelas redes sociais, ou, né, por qualquer uma das nossas redes. Eu agradeço muito a sua presença e estamos aí animados para dar esse pontapé inicial aí do nosso primeiro programa. Opa, Glória. Glória é apresentadora também no programa, na Rádio São Adeildo Vieira, só aqui para fazer uma apresentação rápida. Adeildo Vieira, por muito tempo, participou do programa na Rádio Tabajara, onde eu fui entrevistado algumas vezes. Então, estamos aqui, vocês estão em boas mãos. E eu, Fernando Patriota, estou no meio aqui dessas feras do Era Só o que Faltava. Mas, Adeildo, eu queria debater aqui com vocês, debater no bom sentido da palavra, é que a gente não podia deixar de comentar o que foi, assim, o que permeou, o que tomou conta das redes sociais, dos debates jornalísticos, foi a questão da ABIN, da Agência Brasileira de Informação, como está sendo, digamos, manipulada, foi manipulada, uma investigação que rola desde 2023, aliás, desculpe, desde 2023, uma coisa muito séria, fortes indícios de aparelhamento na Agência Brasileira de Inteligência, não é? Com nomes de peso do governo Bolsonaro, participando de uma reunião sinistra, digamos assim, por que não dizer, e tentando ali blindar, não é, o senador Flávio Bolsonaro no possível esquema de rachadinha. Isso, na minha opinião, e na opinião de muitos, e a Polícia Federal está na rua, a Polícia Federal está buscando indícios para que isso seja apresentado à Procuradoria-Geral a Procuradoria-Geral do governo, né, do governo da Procuradoria-Geral do país, digamos assim, para que seja ali constituída uma possível denúncia e mostre o fortalecimento das nossas instituições, Adeildo. Como você vê, na sua opinião, essa questão que está acontecendo? Fernando, por que a gente traz informações como essa aqui no nosso programa? Porque a gente se propõe a ser mais um espaço que trabalha a defesa das instituições brasileiras, né? Instituições importantes para o fortalecimento e manutenção da democracia. Então, a ABIN é uma delas. Sim, né? É verdade. É uma das instituições que existe justamente para proteger a democracia. E, assim, não pode ser usada por interesses particulares, políticos, de grupos fechados, porque isso fere o princípio democrático. E a gente está aqui nesse espaço como mais um espaço de defesa do país. As instituições existem para fortalecer o país nesse processo sagrado que a gente chama de democracia, né? A exemplo, por exemplo, o país demonstrou o fortalecimento das instituições, por exemplo, em 8 de janeiro de 2023. Exatamente. Né? Quando, de forma reunida, né, frustrou uma tentativa de golpe. Um processo de golpe que salvou o país de... Ali figuras importantes, né, tanto do Poder Judiciário, pessoas máximas dos três poderes, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, se uniram e está demonstrando essa força da democracia brasileira. Uma democracia que, na minha opinião e na opinião de muitos, já está bem amadurecida, eu acredito, torço por isso, devemos votar por isso, que não haja retrocessos. Até porque a gente imagina que é um absurdo pensar hoje em lutar ainda pela democracia, né? Exatamente. Se a gente for parar para pensar, é uma coisa que não tem lógica. Mas é um instituto importantíssimo para a humanidade, a democracia, e que a gente tem que manter-se alerta todos os dias para que outras forças não venham para atacar esse princípio sagrado. Né? Verdade, importante, né? Verdade. E outra coisa também, Adeildo, que tem uma certa conexão com isso, por que não dizer assim, né? Que saiu um estudo, um levantamento agora, também, durante essa semana, que o Brasil, ele figura no último lugar de um ranking, de um triste ranking,
que as pessoas não conseguem identificar uma fake news. Quer dizer, as pessoas leem uma notícia, não têm uma preocupação em saber se aquela notícia é verdadeira ou é falsa, e pior, e propaga, multiplica aquela notícia que agrava ainda mais a situação da sociedade e da coletividade. Mais uma vez a gente cai nessa questão da democracia, né? Porque assim, o que tem acontecido, Fernando e Glória, é que as pessoas têm usado muito as redes sociais como fonte de informação. E ali vem tudo, né? Vem informações irresponsáveis, e vem informações maldosas, muitas delas que são criadas com interesses muito focados, né? E que atacam justamente a má informação. Ela é mais uma força que ataca isso que a gente tem falado aqui até agora, que é a democracia, né? A boa informação é a base para que a gente possa ter uma realidade mais, vamos dizer assim, mais participativa e mais democrática. Exato. É o que mais a gente pede, né? Que você que vê uma informação, antes de compartilhar, vá atrás da fonte, procure ver se é uma fonte confiável e daí sim compartilhe a informação para evitar e cortar um pouco essa rede de fake news, né? Que a gente vem vivendo. Se alguém tiver aqui acompanhando, quem estiver acompanhando e quem quiser, compartilha aí o @ era só que faltava PB. Estou aqui nas redes sociais para tirar qualquer dúvida e curiosidades que vocês queiram aqui estar falando sobre tanto o tema que ainda vai entrar no ar, como aqui, até as notícias. Sim. Fala aqui que a gente vai estar entrando em contato com vocês ao vivo aqui. Eu quero mandar aqui, viu, Glória, um abraço para o meu amigo que está nos acompanhando aí, atento ao juiz da primeira vara da infância e da juventude da comarca da capital, doutor Adailto Lassé, além de juiz, um escritor, né? Gosta da cultura, é incentivador da cultura. Quero mandar também um abraço aí, o pessoal lá de Fortaleza, Lígia, Cleudon, que está nos acompanhando certamente aí pelas redes sociais. E mandar um abraço também ao pessoal lá de Barra de Mamaguape, que está antenado com a gente também, viu, Deus? Estamos lá de Barra de Mamaguape. Litoral Norte. Belíssima aquela praia. Maravilha. Fernando, quando você frequenta as redes sociais, como é que você é muito criterioso para focar? Olha, Adeudo, a minha profissão, a nossa profissão jornalística, o jornalismo, quando é bem feito, eu acho, sem desmerecer qualquer outra profissão, mas eu acho uma das profissões mais bonitas. Porque reporta, o nome repórter vem de reportar, né? Então, eu acredito que muita coisa da história, boa parte da história, foi contada por jornalistas, de uma maneira. E eu me preocupo demais em saber, Glória, se aquilo realmente ali é verdadeiro ou se aproxima. Porque a verdade pura realmente é difícil. É complicado. A gente tem que ouvir vários lados para que chegue à verdade. Mas eu primo sim, Adaildo, Glória, meus colegas, eu gosto da verdade, busco a verdade e trabalho dessa forma. Outra coisa interessante, Adaildo, daí sim, já puxando para o nosso tema, que o professor aqui já está, Saulo Vital, que é a questão das mudanças climáticas, e essa notícia não é uma notícia, mas é mais um bate-papo, que o Donald Trump, que está aí liderando as pesquisas nos Estados Unidos, que pode ser o presidente dos Estados Unidos, de novo, né? Ele é um negacionista, ele inclusive não assinou o Pacto Mundial pelo Clima, né? Ele diz que as mudanças climáticas não existem, ele nega isso. Quer dizer, é uma coisa absurda. O planeta está passando por quem está passando e o presidente da maior nação econômica do mundo diz que isso não existe. É um absurdo, Fernando. Ele retirou o nome do país do Acordo de Paris, né? É coisa que, no primeiro ato do governo Biden. Olha, é um negócio grave. Cuidado. Tornando a coisa ainda mais grave. O governo Biden. Claro. A primeira ação dele foi voltar ao Acordo de Paris, né? E tudo isso a gente está vivendo uns problemas exponenciais, que a gente vai conversar agora com o professor Saulo, que está chegando aqui. Exato. Né? E a coisa está se tornando cada vez mais grave e um dos poderes mais dos maiores poderes do planeta tem uma postura como essa, caso seja eleito, não pode ser que não seja, mas enfim, é muito grave tudo isso, né? Verdade, Adeudo. Podemos chamar, Glória, o professor? Podemos sim. Por favor. Seja muito bem-vindo, professor Saulo Vital. Era só que faltava o professor Saulo Vital. Professor, seja bem-vindo. Nós todos, senta aqui, por favor.
Seja muito bem-vindo. Deixa eu apertar aqui na mão do doutor. Vai tirar muitas dúvidas. Agora o programa começou, digamos assim. Então, estamos só para reforçar aqui a Na verdade, presença... temos 4 espaços na mesa, era só o que faltava, era ele. Era só o que faltava. Boa. Agora Então, não falta nada. está aqui na bancada do Era Só o que Faltava, o professor Saulo Vital, professor da Universidade Federal da Paraíba, um dos nomes, certamente, está entre os maiores nomes, acredito, não, tenho certeza, sobre esse tema, que é mudanças climáticas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? Mais uma vez aí. Inclusive, eu tive aqui outra oportunidade também no outro programa, mas fico muito feliz em poder tirar as dúvidas aí acerca desse tema tão importante, né? Que é as mudanças climáticas e que tanto tem chamado a atenção da opinião pública e que precisa de um esclarecimento, né? Cada vez maior. E tem chamado a atenção porque os eventos parece que estão ficando mais, né, intensos e mais constantes, os eventos climáticos trágicos, né? Eu queria começar perguntando o seguinte, professor Saulo. A gente sabe que no século XIX chegou aí a Revolução Industrial, né, a utilização de máquinas, de equipamentos que trazem poluição, fumaça, carvão, depois os combustíveis fósseis, né, o carro e a eletricidade, que também, as matrizes energéticas que acabam poluindo também. Mas me parece que de um tempo para cá, e não de muito tempo para cá, essa curva de aquecimento e de problemas teve uma acentuação nessa curva, né? Isso. Eu queria saber de você, a partir de quando as coisas começaram a ficar muito preocupantes, porque os eventos parecem que estão, como eu falei, cada vez mais constantes, né? Isso. Nós estamos passando por um período de uma revolução industrial que a gente chama de revolução técnico-científica, né, e informacional, onde nós temos aí o apogeu de diversas áreas, como é o caso da microeletrônica, da própria indústria da biotecnologia, da informática. E hoje nós estamos começando a perceber os desdobramentos, né, dessa revolução industrial, como você bem citou, que vem lá desde 1760 e 1850. Século XVIII. Portanto, né? Exatamente. Depois, a segunda revolução, 1850, com a questão do carvão, e que foi a grande fonte de energia e poluidora, o petróleo. E hoje há um apelo muito grande para essa mudança da matriz energética, né? E aí a gente vê algumas questões, como a questão das eólicas, por exemplo, a energia solar. Outro dia eu estava passando ali pela região semiárida e visualizando ali uma área enorme de energia solar que está sendo implantada ali em Santa Luzia, entre Santa Luzia e Patos. Também, Coremas, né? E aí, claro que é necessária a mudança dessa matriz energética, mas nós precisamos também discutir a questão dos impactos relacionados a essas áreas, por exemplo, sobretudo as eólicas, né? As áreas destinadas à energia eólica, onde nós temos diversos impactos relacionados à questão até psicológica da população. Inclusive, professor, é muito interessante o senhor ter citado, eu fui agora para o interior do Ceará de carro, né? E a gente estava discutindo no carro o seguinte: moradores em determinadas comunidades têm reclamado, inclusive, com o impacto da poeira nas suas residências, né? Mas tem invadido, que as pessoas estão nem conseguindo conviver o dia a dia, a questão que é gerada pelas pás, né? Todo aquele mecanismo enorme. Mas aproveitando aqui, professor, eu gostaria de saber o seguinte, antes de passar a bola aqui para a nossa colega Glória, uma das coisas que tem me preocupado muito é o chamado aquecimento dos oceanos. Não é? Porque muita gente pensa que o oxigênio só vem das plantas, das florestas. E não, o oxigênio é gerado muito, basicamente, não sei a porcentagem exata, mas bem significativa, do oxigênio que a gente consome vem dos oceanos. Então, as barreiras de corais estão sendo destruídas. Eu gostaria de saber do senhor, professor, o que é efetivamente o que o aquecimento dos oceanos pode ocasionar à nossa raça. Isso. Muito do que provém do aquecimento dos oceanos a gente já está percebendo a partir do aumento do que a gente chama de eventos extremos, né? Então, por exemplo, a questão dos ciclones cada vez mais frequentes, porque o ciclone é um tipo de sistema que ele só se forma em superfícies oceânicas, uma superfície d'água, ele precisa de uma superfície d'água quente, né, para que ele possa se formar. Então, inclusive, recentemente, houve até uma notícia de uma turbulência que aconteceu em um avião, não sei bem
qual era o destino, mas ele estava passando ali pela zona de convergência intertropical. Uruguai, eu acho. Acho que foi. E próximo a essa zona de convergência, ele teve uma turbulência severa em função da questão de um ciclone que ocorreu próximo àquela região ali. Então, isso já é efeitos da mudança climática. Muita gente acha que aquecimento global ele gera apenas aumento do calor, mas não é somente isso, né? O que, na verdade, existe é um aumento da temperatura média global do planeta, e a partir dessa temperatura média, do aumento dessa temperatura média, os sistemas começam a colapsarem. Né? Então, aí você tem áreas onde você tinha determinados períodos frios se tornam mais intensos, aqueles períodos frios. O caso do nosso semiárido nordestino aqui, no último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, me chamou a atenção um dado muito interessante que mostrava, por exemplo, que existe uma possibilidade nos próximos 10 anos de um aumento de até 4 graus na temperatura média da região semiárida. Então, isso é muita coisa. É muita coisa. É algo ali em torno de 2 a 4 graus. E alguns anos após esse dado, eu recebi uma informação de uma pesquisa científica que demonstra, por exemplo, que o nosso semiárido ele já tem áreas áridas. Ou seja, não é mais semiárida, mas se tornou árido devido aos impactos humanos e, muito provavelmente, também das mudanças climáticas. Né? Eu estava escutando isso e querendo saber assim, qual o papel governamental que está sendo praticado, né, para que combata as coisas que a gente já sabe que é inevitável que aconteça, essas mudanças e esse aquecimento. Está tendo algum trabalho de estudo, de pesquisa, que tenham como alternativa para amenizar? A gente sabe que a consequência a gente já está colhendo, né? Já está vivendo. Mas qual é o trabalho que vem sendo feito, se você está por dentro de como amenizar um pouco isso? Complementando a pergunta dela, tem um termo, conceito que eu li sobre que você pratica, chamado soluções baseadas na natureza, né? Isso. Para complementar a pergunta dela. Exatamente. Olha, pesquisas são feitas a todo momento, né? As universidades brasileiras, mundiais, a todo momento estão compartilhando pesquisas nessa temática. Inclusive, o próprio IPCC, ele é um painel importante porque ele faz uma coleta de todas essas pesquisas nos maiores periódicos, nas maiores revistas científicas internacionais, e chega a essas conclusões, não é da cabeça dos cientistas que estão ali, mas é a partir de estudos que são feitos ao longo de vários anos. Agora, o grande problema que eu vejo nessa questão é a parceria entre gestores e universidade. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Então, quando nós publicamos os estudos... De que lado, professor? De aplicação mesmo? Não, de aplicação. De alguma parte, a universidade está mais aberta do que o governo está mais aberto que a universidade, digamos assim. Olha, eu não saberia te dizer a que nível de abertura estaríamos os lados, mas o que eu percebo é que existe uma resistência muito forte do poder público a incorporar essas pesquisas em suas políticas. Ouvir a ciência. Né? E aí nós passamos, né, como bem sabemos, alguns anos aí de negacionismo muito forte. Verdade. Mas eu percebo que a ciência ela venceu, né, e tem vencido com a questão das vacinas, da pandemia. Verdade. E demonstrou a importância da ciência. Mas a gente precisa cada vez mais mostrar à sociedade a importância da ciência, né? Hoje nós temos um avanço... É por isso que o senhor está aqui hoje. Para tentar conscientizar, né? Escutar e Com ver. Com certeza. E por isso que eu aceito, assim, sempre que possível, porque eu sei que é importante a gente sair dos muros da academia e trazer isso para a sociedade, né? Professor, aproveitando aqui, outro dado também alarmante, chocante, é a questão da seca no Pantanal. Né? Pesquisadores como o senhor pesquisadoras, né, desse mundo que estuda, avalia e escreve artigos científicos sobre essa questão de mudanças climáticas. O Pantanal, professor, o senhor acredita que ali só vai agravar, tem retorno? Porque o Pantanal é um bioma, digamos, né? Um bioma, salvo engano, né? Que faz parte da Amazônia, aquele bloco todo ali, e está passando por uma seca severa, professor. Sim. Na sua avaliação, ali tem volta, aquela população deve realmente estar muito preocupada com isso? Olha, a gente tem observado problemas não só no Pantanal, mas em diversos outros biomas brasileiros, a exemplo da própria Amazônia, que teve uma seca histórica nesses últimos meses, né? Eu, particularmente, com 38 anos de idade, nunca tinha visto
uma situação daquela, né? Então, eu fiquei muito impressionado quando eu vi o nível realmente ali do impacto. Claro que teve uma questão ali relacionada ao El Niño, mas também há uma intensificação relacionada à mudança climática nesse processo. Claro que a gente não pode afirmar categoricamente que cada fenômeno desse ele está diretamente ligado à mudança climática, mas muito provavelmente sim. Então, os cientistas aí do IPCC, sempre que surge um evento extremo desse, eles estão fazendo um estudo dizendo, isso aqui está muito relacionado e tal. Foi o caso de Recife, né? Acho que foi ano retrasado, eu acho que teve aí aquele fenômeno lá daquela chuva muito intensa que causou várias mortes, deslizamentos. Então a gente tem não só a questão Rio Grande do Sul agora, né? Rio Grande do Sul, já 2 anos consecutivos, Diz né? que nunca foi visto uma inundação daquela no sul do país. Pelo menos eu tenho acompanhado, foi uma coisa realmente chocante que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso. E aí a gente tem que perceber também as variáveis, né? Os elementos de ordem local. Ou seja, a questão da urbanização também, a gente precisa ter um pouco de cuidado, às vezes, com esse discurso da mudança climática, porque ela pode ser uma faca de 2 gumes. Em que sentido? Os gestores eles podem utilizar esse discurso da mudança climática para dizer, olha, essa chuva aí, a culpa não foi minha, foi a chuva aí que trouxe. E aí a gente entra aquela frase que diz quando o rio transborda, ele diz assim, me perdoe, né? Eu só queria passar. Então, na verdade, o grande problema não é a chuva, o rio, mas a urbanização que se desenvolve de forma desordenada, a questão da orla, por exemplo, o avanço da urbanização na orla. Muitas vezes não é o mar que está avançando, somos nós que estamos construindo em áreas indevidas. E essa parte é muito importante também, porque estão querendo privatizar as praias. Sim, então era bom a gente também saber o impacto que isso causaria, né? Assim, tanto não, das construções a gente já sabe, a questão de ventilação a gente já sabe, né, que diminui a ventilação, mas também da parte, né, do próprio avanço do mar, digamos assim. Em relação muito boa colocação, Glória, essa questão da privatização das praias. Isso. Então, só fechando a questão dele para falar sobre o Pantanal desculpa aí rapidinho. até ter já, mas Não, porque eu lembrei, eu já não quis perder. Já pego o gancho. Eu também vou pegando aqui o gancho, às vezes a gente foge um pouquinho, mas só para dizer o seguinte, que Pantanal, Amazônia, o nosso próprio semiárido, a nossa Caatinga, enfim, vários biomas brasileiros e mundiais. Biomas da Mata Atlântica, tudo está sofrendo. Estão sofrendo com essa mudança climática, né? Então, esse fato que eu falei da mudança do semiárido para o árido, isso já demonstra que esses ecossistemas, esses biomas, eles estão sofrendo um colapso em função dessas mudanças climáticas. No tocante à questão da orla, realmente, essa PEC ela é muito perigosa, porque hoje nós já temos um problema seríssimo de desordenamento, né, do nosso litoral, de falta de ordenamento territorial. Então, se essa PEC for aprovada, ela, obviamente, me parece que pelo pouco que eu li sobre ela não versa sobre a privatização de terrenos naturais, ou seja, que ainda não foram ocupadas, mas aqueles que já foram ocupados. Mas, mesmo assim, isso gera um impacto muito grande, porque se hoje, com os mecanismos que nós temos de gestão da orla, os planos nacionais de gestão, enfim, as diversas leis e resoluções que nós temos, já é difícil a gente gerir o nosso litoral e controlar essa ocupação desordenada. Imagine com essa privatização, com uma eventual privatização. Exatamente. Eu gostaria de fazer só uma observação aqui, né? Falar que Lígia Patriota está acompanhando e disse que é um privilégio estar acompanhando essa entrevista, porque é um assunto muito pertinente a ser tratado nesse momento. Eu não podia deixar de fazer essa observação. E aproveitando, antes que a Adeildo faça a sua pergunta aí também importante, eu quero mandar um abraço ao pessoal lá do Bessa, que está também nos ouvindo, Adeildo, nos assistindo, o pessoal lá do Brisamar, aquele abraço do Era Só Que Faltava. Por favor, Adeildo. Beleza, mandar um beijo pra Ei, mamãe se também. for para dar beijo, eu vou dizer às outras pessoas que estão acompanhando. Vou fazer essa... Desculpa aí, professor Saulo, mas a gente não pode deixar de falar que tem Morgânia Françoca, meu marido, obviamente, está acompanhando aqui. Certíssima.
Entre outras pessoas que estão nos acompanhando, vamos estar aqui vendo, podem perguntar, né, professor? Vamos aproveitar para sugar aí o máximo de informação possível. Não, tocar nesse gancho que o Fernando falou sobre a questão do Pantanal, Saulo já falou que a questão da Amazônia, seca, da bacia mais volumosa de água do planeta, é algo inimaginável. Né? Mas também ciclones no Rio Grande do Sul, né? E uma coisa aconteceu aqui em João Pessoa, que eu acho que não teve notícia antes. Passou um vento de 72 quilômetros na cidade de João Pessoa. Né? Me diga uma coisa, na minha compreensão, a natureza não é vingativa, ela está procurando seu lugar. Isso. A gente tirou, né, o equilíbrio dela e ela, na busca por seu equilíbrio, ela vem com toda essa sorte de desequilíbrios. Né? Isso. O que fazer, professor Saulo, quando a gente percebe que está gerando tudo isso? É um modelo de desenvolvimento que foi gerado aí desde, como a gente falou, da Revolução Industrial, baseado em verticalização das cidades, asfaltamento, diminuição de áreas verdes, né? E até culmina com uma história, Fernando, de que aparentemente não há nenhuma matriz energética que não seja agressiva ao meio ambiente, né? Isso. Como é que a ciência pensa isso? A gente está caminhando para quê? Para o fim? Ou não tem? Ou a saída vem dos governos e da gente pessoalmente também? Como é que o senhor pensa isso? É uma questão complexa mesmo. Não é não? Né? Temos tempo. Entendeu? Porque eu perdi algumas noites de sono. Vieira agora. Ótimo. Para dar O dica negócio também aqui, para o público, né? Professor, o negócio aqui é bom. Quanto tempo? Tem tempo, pode ir. Mas, assim, uma coisa interessante que você falou está relacionada à questão de que a natureza não é vilã, né? Isso. Por isso que hoje existe um movimento, sobretudo nas ciências sociais, e a geografia ela pode também ser posicionada nesse ramo das ciências sociais e humanas, embora tenha a questão da natureza também, é uma ciência humana, eu acredito nisso enquanto geógrafo. Então, existe esse movimento de desnaturalização do desastre, de mostrar, por exemplo, que o desastre ele é uma componente socioambiental, ou seja, para que ele ocorra tem que haver uma população, tem que haver um desdobramento de uma determinada medida de gestão. Né? Não é que não houve planejamento, isso também é outra discussão que nós temos feito hoje. Há um planejamento, mas há um planejamento voltado a uma visão capitalista, a uma visão imobiliária, da especulação imobiliária. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje em João Pessoa. Que é predatória. Né? Que é predatória. Então, assim, eu tenho tocado muito na tecla de que nós precisamos começar a pensar em fazer diferente em João Pessoa. Uma cidade que ainda não chegou a 1 milhão de habitantes, que ainda tem muitas áreas verdes, embora o desmatamento tenha crescido muito nos últimos anos. Nós temos a possibilidade de fazer aqui na cidade de João Pessoa um planejamento diferenciado. Um piloto, digamos assim. Exatamente. Uma Aí seria que venha, perfeito, né? Porque, assim, esse discurso hoje em dia de que João Pessoa é um lugar lindo, de que a gente vê, sobretudo, nas redes sociais, João Pessoa é uma cidade que todo mundo quer morar, isso me assusta um pouco, porque, na verdade, isso demonstra uma visão de especulação muito forte na cidade, dentro de um modelo capitalista e de um modelo que vai causar a degradação dos nossos ambientes. Então, na verdade, o que a gente precisa é trazer mais qualidade de vida para a nossa população, para que, a partir dessa estrutura, a gente tenha um crescimento saudável da nossa população e sustentável. Estamos conversando aqui, batendo um papo muito, muito proveitoso, muito didático, digamos assim, por que não dizer, né, professor? Com o professor Saulo Vital. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. Estou aqui ao lado do meu amigo, meu colega Adeildo Vieira, também ao lado de Glória Ares, Fernando ali na técnica. Professor, uma coisa também que tem chamado a atenção, né, até para crianças, até pessoas que ainda não têm um discernimento sobre as coisas, é a questão do calor. O calor excessivo, claro, perturba todo mundo, né? Você trabalhando, você na praia, até na praia mesmo, o calor, eu tenho sentido, eu moro relativamente perto da praia, digamos assim, eu tenho sentido um calor muito forte em horários diferentes. Esse calor, professor, que a gente está sentindo, inclusive até fora de estação, esse calor, ele é normal? Olha, João Pessoa, em si, ela sempre foi uma cidade muito quente, né? Porque João Pessoa, ela está a 7 graus aí sul, né, de latitude, então nós estamos muito próximos da região equatorial e, na verdade, não existe diferenciação de estações, digamos assim,
visivelmente nesse ponto do planeta, né? A gente tem agora um período um pouquinho mais chuvoso, nesse período que vai de junho até agosto, setembro, depois diminui a quantidade de chuvas, se tornam mais esparsas, mas em termos de temperatura continua bem parecido. Dá uma amenizada para 24, a média agora nesse período, né? À noite. À noite. À noite, foi ótima observação. À noite. Mas aí há uma interferência da mudança climática também nisso? Muito provavelmente sim, porque hoje nós estamos tendo, por exemplo, no centro do país, o que a gente chama de bloqueio atmosférico, que está gerando uma seca e um aumento da temperatura também, temperaturas recordes ali na parte central do planeta, e que reverbera um pouquinho nessa nossa região nordeste aqui, pegando aqui também essa região mais próxima ao Equador. Então, assim, na verdade, o que a gente pode ter um efeito dominó em função dessa mudança climática, que está causando também um aumento nessas médias de temperatura. Mas, normalmente, essas cidades que estão aqui mais próximas à região equatorial são cidades mais quentes. E tem o fato também de uma pessoa ser muito úmida, né? Verdade. Como é uma cidade que tem uma umidade relativa do ar alta, então, assim, as temperaturas não variam muito da noite para o dia. É diferente de uma cidade semiárida, onde você tem pouca umidade relativa do ar e tem baixa nebulosidade. Então, durante o dia entra muita energia, então você tem aquele calorão durante o dia e à noite dá uma esfriada. É verdade. Então, é o que a gente chama de amplitude térmica, né? Não tem muito aqui nessa região mais tropical. Entendi. Litorânea. Muito bem explicado. Eu tenho aqui um salve, primeiro um salve aí para Cida Alves. Ela botou assim: o capitalismo está matando o planeta. E é bem um pouco disso, né? E ela fez essa observação e o Fábio, ele perguntou aqui, né? Sabe-se que o petróleo está com os anos contados. Energia elétrica, álcool e biodiesel será um caminho sem volta? Olha, antes de tudo, obrigado pela participação aí de Cida Alves e do Fábio. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Isso aí. Olha, não podemos esquecer de agradecer, porque senão o programa não terá tanto... precisa ter a interação também do público para a gente entender quais são as principais dúvidas também. Com certeza. Olha, essas são novas alternativas que precisam ser viabilizadas. Eu não vou aqui dizer, por exemplo, que o petróleo é melhor do que a energia eólica, né? Realmente o petróleo ele causou muitos impactos ao longo desse tempo, inclusive muito do que a gente vive, ou talvez grande parte do que a gente vive dessas mudanças climáticas se deve à emissão de dióxido de carbono a partir dessas fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis. E aí nós precisamos começar a pensar em outros tipos de energia, né? Hoje, a energia eólica e solar, eu acho que no semiárido nordestino, por exemplo, uma boa opção é a energia solar, mas a gente precisa ter cuidado com esses grandes campos industriais. Na verdade, esse é o grande problema. A discussão que tem sido feita acerca dessas energias é o que elas estão revertendo a nível de benefício para a população ou se ela está trazendo benefício apenas para o setor privado, as grandes indústrias, enfim. Então, assim, uma coisa que é interessante é que a gente comece, e o governo também ele dê opções e possibilidades para que a população tenha financiamento, tenha subsídios para implantar, por exemplo, energia solar nas suas casas. Para que também sejam beneficiadas, digamos assim, né? Para a população, porque a gente paga caríssimo. E já tem um projeto, energia, já tem um processo de taxar a energia solar, né? Não sei, eu confesso que eu não sei dizer em que pé está essa tramitação, mas já está praticamente definido que será taxada a energia solar também. Energia solar, né? Eu já ouvi falar também sobre isso, mas não tenho uma aprofundada. Mas, professor, Zé, eu estou com uma pergunta aí para fazer. Estava não, mas estou agora. na verdade... Dá oportunidade, né? Obrigado pela Vamos deixar falar, né? Na verdade, as pessoas quando falam de questões climáticas, todo mundo, não porque os governos, e sempre vem como se fosse uma coisa macro, apenas macro. Quais são os comportamentos que cada indivíduo precisa ter para que a gente faça uma mitigação desse processo, reduza, ou adie, ou torne-o mais... Colabore, né? Pelo menos, né? Por exemplo, existe uma frase que eu adoro, que diz assim, nunca diga que vai jogar o lixo fora, porque não existe lado de fora. Sim. Você joga o lixo no planeta, você tira de um lugar, bota no outro. Então, como tratar isso, né? Quais são as ações que nós, cidadãos, podemos fazer em casa também?
Então, isso tudo faz parte do processo de educação ambiental, né? Essa é uma pergunta muito pertinente e sempre é feita, porque eu acho que realmente a gente precisa ter essa ação individual, mas o que eu vejo é o seguinte, que, na verdade, grande parte dessa responsabilidade, de fato, é dos governos. Eu digo isso porque a população, claro, eu vejo como essencial a questão da educação ambiental, sobretudo a partir das escolas. Eu, como professor de geografia, fui professor do ensino básico durante muitos anos, a gente percebe que não há isso nos currículos, e aí a gente forma uma sociedade que muitas vezes não é educada para o meio ambiente. Muitas vezes não tem a noção de que se você jogar o lixo na rua, as consequências que aquilo vai trazer, de um desmatamento, de qualquer atitude, não é só jogar o lixo na rua, mas qualquer atitude de agressão aos animais, enfim, de tudo que venha a infringir. Derrubada de uma árvore. Derrubada de uma árvore. Uma que seja. Né? Exatamente. Então, essas questões, de fato, precisa haver a ação de cada um, mas, por exemplo, a questão da reciclagem é uma questão que precisa de incentivo governamental. Né? A gente tem hoje, João Pessoa, um modelo de descarte do lixo ainda atrasado. Né? Tem a questão dos aterros sanitários e tudo mais, mas ainda não se avançou em muitos pontos, como a questão da coleta seletiva. Né? Então, não adianta a gente fazer a coleta seletiva em casa se aquele resíduo ele não vai ser destinado corretamente para... deveria ser feito. E a população nem sequer tem informações claras para onde vai esse material. De onde você pode levar garrafas. Eu sempre dou um exemplo que quando eu era criança, a gente ia na vendinha, lá na mercearia, né? Levava o vidro, a casca, o refrigerante, né? Hoje em dia não tem mais isso. Então, quer dizer, a gente está regredindo, né? Era para ter isso hoje, era para ser o contrário. Professor, uma coisa interessante que eu estava conversando recentemente, a gente fala muito sobre o aquecimento global, né? As mudanças climáticas têm trazido o aquecimento global. Sim. Esse termo é muito usado em qualquer programa, em onde você vai, você escuta. Se o aquecimento global, ele faz... Se ele faz mal, digamos, teoricamente, estou falando de uma maneira como leigo, né? Estou fazendo a pergunta nesse sentido. Sim. Existe alguma forma para esfriar, fazer o esfriamento, não sei se eu estou querendo... Esfriamento global. O resfriamento global. Já que está tendo aquecimento, será que a ciência, no seu ponto maior, digamos, na sua magnitude, a coisa ampla da ciência nessa área, existe essa possibilidade, professor? Olha, na verdade, o aquecimento global, ele não é ruim. Ele faz parte da dinâmica do planeta. Certo. Na verdade, não o aquecimento global, o efeito estufa. Certo. Né? O efeito estufa, que, devido à intensificação desse efeito estufa, nós temos o aquecimento global. Né? Então, assim, isso faz parte do balanço global de calor do planeta. Então, precisa, na verdade, a gente só está aqui porque existe um efeito estufa, senão o planeta Terra teria uma temperatura muito abaixo e seria inviável para qualquer tipo de vida. Mas aí o que acontece hoje é uma intensificação desse efeito estufa que desencadeia o aquecimento global e o aquecimento global desencadeia as mudanças climáticas. Porque se você joga gases diferentes na atmosfera que não estão dentro daquela proporção que antes interagia com a radiação e gerava um balanço de calor harmônico dentro do planeta, você vai começar a mudar também os sistemas e a forma como esses sistemas funcionam. Então, por isso que tá chovendo mais, a gente não via, agora está ocorrendo vendaval de 70 quilômetros de uma pessoa. Se bem que eu lembro quando eu era criança, teve um vendaval forte que derrubou árvore e tal, mas isso era mais raro, né? Hoje em dia, esses eventos extremos eles se tornam cada vez mais frequentes, porque tem um físico, inclusive o Paulo Artacho, que é um físico da USP, ele fala uma coisa muito importante, que é o seguinte: a atmosfera, na verdade, quando você fornece energia à atmosfera, ela tem que liberar essa energia. Sim, mas a gente tem como diminuir esse aquecimento? É isso que eu quero saber. Assim, diretamente falando, tem como diminuir diminuindo as emissões. Emissões de gases. As emissões. Esse seria o caminho. Que é o que o IPCC recomenda. Ah, entendi. Esse seria o caminho mais rápido, digamos. Mas pensemos, vamos a uma hipótese absurda aqui, mas só a título de curiosidade, se de repente o mundo inteiro dissesse, olha, não vamos mais usar combustíveis fósseis. Né? O que já foi destruído, vamos dizer assim, né? O dano causado, a natureza tem a capacidade já de se recompor. Levaria alguns anos, né? Inclusive alguns quantos, muito... assim, algumas décadas. Olha, algumas décadas, talvez até alguns séculos, porque é muita emissão. Eu não veria isso. Exatamente. Nenhum de nós. Os sistemas eles não se autorregulam assim de forma tão rápida, né?
Então, isso, inclusive, é muito dito, né, pelo IPCC. Se nós pararmos agora, tipo, vamos supor que Trump decida diminuir as emissões, que é quase impossível, né? Se bem que ele não é o presidente, tomara que não seja, mas se for, a gente levaria muito tempo para que o planeta voltasse a um estágio de temperatura mais equilibrada, porque isso levaria um tempo em função dessa autorregulação dos sistemas. Professor, o senhor como cientista, como pesquisador dessa área, o senhor é otimista? A humanidade ainda pode reverter ou a gente não tem mais volta? Nesse sentido da mudança climática. Olha, eu acho que nesse modelo que nós temos atualmente, bastante complicado. É um modelo capitalista que está cada vez mais presente na vida da sociedade. Eu não vejo, por exemplo, nas reuniões, nas grandes reuniões globais, como a COP, por exemplo, medidas efetivas para que isso mude, né? Na verdade, as grandes nações globais elas ainda continuam poluindo muito, ainda continuam desenvolvendo um modelo impermeabilizante, poluidor, desmatador. Então, assim, tem essa questão de onde começar a atitude de cada um, mas se torna muito difícil se não houver uma ação global, se não houver um esforço global para que isso mude. Então, assim, eu tenho uma visão não muito otimista sobre isso, infelizmente. Professor, eu queria até entrar nessa história, né, de falar de como poderia ser feito, que a gente fala muito assim, está sendo feito projetos, e nos projetos, a maioria das vezes, a gente pega árvores centenárias e derruba. Tem esses projetos que estão feitos, né, urbanos, de praças e etc. Quantas árvores poderiam ser necessárias serem plantadas para tentar dar o equilíbrio? É muita. Não tem como comparar uma árvore recém-plantada, mensurar, né? Uma recém-plantada, para comparar com uma árvore centenária, digamos assim. Isso atrapalha bastante, né? Tipo, não dá para entrar na cabeça. Tem que a população saber que aquele tipo de projeto vai ter realmente uma influência muito maior de desastre, negativa, né? Infelizmente, assim, eu não vejo nenhum tipo de compensação ambiental. Na prática, eu vejo muito desmatamento. Né? Isso é importante, porque muita gente quer argumentar, mas foi plantado, né? Mas não... isso não. A curto prazo, aí seria centenas de anos também, do mesmo jeito que você está falando aí para tentar. Faz ali uma ação de planta 2, 3 árvores, diz que X ou Y é a favor da natureza, mas na verdade o quanto se desmata está totalmente desproporcional ao quanto se planta hoje. Além do que, professor, existem as árvores nativas que elas nasceram para aquele ambiente, fazem parte da história, da geografia, da história daquele ambiente, e muitas vezes se tira uma árvore que é daquele ambiente, natural dali, e colocam outra árvore que muitas vezes não tem a mesma relação com aquele ambiente, do tocante à temperatura, do tocante ao clima, do tocante à umidade, essas coisas todas, né? Isso. Precisa observar isso Por também. exemplo, a gente pode citar um caso hoje bem presente, de vez em quando ele dá uma arrefecida, depois volta novamente à opinião pública, é a questão da nossa falésia do Cabo Branco. Né? Eu falo muito de lá porque eu tenho projetos naquela área de monitoramento, e uma das coisas que nós temos tentado demonstrar ao poder público, a importância de se fazer, por exemplo, um reflorestamento daquela área. Né? Só que a gente enfrenta muita resistência. Né? Na verdade, a grande intenção é a especulação imobiliária. O avanço ali é tentar recompor aquela área e concretar aquela área para se avançar do ponto de vista da urbanização, e nunca se pensa na questão do reflorestamento. Se fizesse ali um reflorestamento naquela avenida panorâmica, que hoje está completamente destruída pela erosão, com certeza nós teríamos um retardamento desse processo de erosão. Né? Professor, me permita só um exemplo. O senhor citou muito bem, Adeildo, Glória e Fernando aqui também. Olha, quando eu vim morar aqui em João Pessoa, em 1977, vindo de Fortaleza, eu fui morar num bairro chamado Brisamar, na época era chamado INSS. Bem rapidamente. E teve um deslizamento de terra ali antigamente era chamado Favela Beira Rio, hoje é bairro São José. Sim. Então o Brisamar fica em cima, o bairro São José fica embaixo. Houve um deslizamento de terra ali, matou 11 pessoas. 11 no início da década de 80 do século passado. Fizeram um plantio, plantaram ali um determinado tipo de mato, que não vou saber dizer o nome dele. Nunca mais houve deslizamento naquele lugar. Isso. De 1980 para cá, nunca mais caiu uma pedra, rolou uma pedra dali. Só estou dizendo isso para fortalecer o que o professor acaba de dizer. São medidas, Adeildo, Glória,
basicamente simples, mas as pessoas não têm interesse. As pessoas não têm interesse em fazer, porque se tiver interesse político, é possível fazer, e dar resultado de uma questão rápida, assim, do ponto de vista, como o senhor acaba de dizer, se quer fazer uma coisa bem feita, procure quem sabe. Soluções baseadas na natureza. Exatamente. As soluções... Porque, assim, há um pensamento que... como se a gente fosse outra coisa e não fosse parte da natureza. Isso. Eu acho que isso é um maior equívoco. A natureza de um lado e eu do outro. Eu sou o poder e ela está a meu serviço. Nós somos a natureza também. Esse é o grande problema. Deixa eu perguntar uma coisa. Você está satisfeito com o tamanho da nossa praia? Assim, ou você acha que essa história de alargamento... Como é que você pensa isso? Boa pergunta. Essa questão do alargamento é uma questão que ainda vai trazer algumas dores de cabeça para nós cientistas aqui da Paraíba, porque hoje, por exemplo, nós temos um processo já bem avançado e bem calamitoso de tentativa de engorda já em Natal, lá em Ponta Negra, que está sendo embargado, inclusive recentemente aí foi embargado pelo IDEMA mais uma vez, porque não atende aos critérios ambientais. Esse é o grande problema. O alargamento ele pode ser uma solução pontual, a depender do caso e de um estudo direcionado. Então, você pode fazer um alargamento pontual em função de uma jazida, que pode ser encontrada com a mesma granulometria, sem poluição, sem metais pesados, mas sabendo que não é uma solução definitiva para a erosão costeira. É como se você quisesse estancar um sangramento interno com um curativo externo. Então, aquilo é uma solução paliativa que vai demorar um determinado momento. Por exemplo, eu estou indo agora no final do ano fazer um período de pós-doutorado na Europa. Qual é a minha intenção? É comparar a realidade dos países europeus, principalmente de Portugal, onde eu vou estar, com a realidade brasileira no tocante a essa questão da erosão costeira. Então, muitos países da Europa já tentaram essa questão do alargamento e já estão vendo que o gasto de milhões e milhões por ano não está compensando o investimento que está se fazendo para segurar essas praias. Então, é preciso você saber, primeiro, o que é que está causando essa erosão. Às vezes é uma obra mal dimensionada a sul. Por isso que eu insisto muito na questão da falésia, porque se você obliterar completamente ali, obstacular completamente o processo de erosão da falésia, isso vai respingar lá em Cabo Branco, que tem uma faixa de areia grande. Então, só para encerrar, assim, na verdade, a grande intenção, por exemplo, a gente tem hoje como grande líder nessa história do alargamento o estado de Santa Catarina, que é um estado extremamente... Balneário Camboriú, um estado completamente direitista, com governos muito capitalistas, enfim, voltados a essa questão da especulação, e que começa a respingar no Brasil hoje como uma solução salvadora, mas que, na verdade, não é solução para tudo. Então, quando se pensou nessa questão do alargamento aqui para João Pessoa, se jogou uma ideia sem um estudo prévio, sem uma análise prévia, sem levar em consideração a realidade local, tanto física como social, achando que seria solução para tudo. E aí você tem vários problemas relacionados a isso, como questão de gasto público, para você colocar uma draga daquela como ficou agora em Natal, esperando vários dias, até mais de uma semana, gasta muito dinheiro para deixar uma draga daquela trabalhando ou parada ali. Então, isso leva muito gasto público e não é solução para tudo. Professor, o que o senhor acha, como o senhor avalia essa construção ali da ponte ligando Cabedelo à Costinha? Olha, eu não tenho informações ainda concretas a respeito disso, não vi o projeto ainda, mas, assim, do ponto de vista da mobilidade, talvez se torne... Mobilidade, eu digo assim, mas do ponto de vista ambiental, eu não vi ainda o projeto, não sei que tipo de impacto ele pode gerar. Eu precisaria ter uma opinião mais aprofundada sobre isso. Olha, eu gostaria de dizer que está chegando, está perto de uma hora já. Não, infelizmente, o papo bom flui, viu? Né, tem que estar logo alertando aí, porque a gente está sugando ele, a conversa está boa, tá aí. Vai rapidinho. A gente está conversando aqui com o professor Vital, né? Saulo Vital, do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba, doutor em mudanças climáticas. É um prazer estar recebendo o professor aqui em nossos estúdios, ao lado de Adeldo Vieira, ao lado de Glória Aires. O Era Só Que Faltava, professor, tem essa proposta, tem essa ideia de trazer pessoas com gabarito, pessoas que sabem falar sobre o tema, do ponto de vista científico, do ponto de vista claro também para os nossos ouvintes e telespectadores, que nesse momento estão nos acompanhando, que a gente quer levar essa informação ética, informação com qualidade, Adeldo.
Pois é, se está chegando próximo ao final da nossa Se conversa tiver muita aqui, pergunta, aproveita. não, só para dizer que o professor foi muito enfático em falar a importância que os governos têm em gerir esse processo ambiental. A sociedade tem a responsabilidade, inclusive, de cobrar isso, né? De fiscalizar também. Mas, assim, uma das formas da gente manter governos que pensem nisso é, na hora de votar, por exemplo, a gente entender que tem que procurar as pessoas que estejam comprometidas com a natureza. O que está em jogo não é simplesmente o conforto individual de cada um, mas a sobrevivência do planeta, né? Verdade. Então, eu queria, só para uma pergunta aqui, avaliação, quando a gente tem esses acordos sobre questões climáticas, né, os grandes, as cimeiras, os encontros para discutir clima, muitas vezes mais parecem encontros para discutir economia, né? Que no fundo, no pretexto de discutir as questões ambientais, né, no fundo o que estão discutindo é quem vai tirar dinheiro do bolso ou quem vai competir com o poder econômico do outro. E isso parece que continua ainda prevalecendo, é isso, professor? Adeildo, infelizmente eu costumo dizer o seguinte, que quando chegar o momento em que não tiver mais volta, eu acredito que ainda tem volta. Então o senhor acredita que tem volta? Acredito. Que coisa boa, vamos sair com essa Eu também acredito. esperança. Acredito que sim. Nós estamos no início de um processo. Na verdade, as primeiras previsões eram mais adiante, né? Isso está começando a se confirmar mais cedo do que a gente imaginava. Mas eu acredito que ainda não chegamos num estágio de colapso total do nosso planeta. Eu acho que não chegamos ainda a uma situação assim. Mas, caso um dia, infelizmente, venha a chegar essa situação, aí nós perceberemos que não dá para comer dinheiro, né? É verdade. Essa é a grande questão. Nem respirar dinheiro. Nem respirar, né? dinheiro. E aí eu me preocupo muito com as nossas gerações, né? Com futuras. Antes eu dizia que me preocupava com os meus netos. Hoje eu digo que me preocupo com meus filhos, né? Verdade. Com que mundo vai ficar para eles, né? Eu estou com uma observação aqui de uma pessoa que nos acompanhou, né? Ele, Cleudo Chaves Júnior. Um abraço para o poeta premiado Cleudo Chaves Júnior, está nos acompanhando lá do Ceará. Ele fez uma observação aqui muito importante. Ótima abordagem feita pelos âncoras do programa, pelo entrevistado. Sobretudo, ressaltando a multidisciplinaridade da questão ambiental e sua interação com as várias políticas de desenvolvimento econômico, né? A necessidade que realmente a gente tem de estar tudo interligado. Verdade. Com certeza. Não, a questão, ele não tem como fazer uma análise, sobretudo nós que somos geógrafos, né? O geógrafo trabalha com essa análise sociedade e natureza. Então não tem como você fugir da análise e da responsabilidade do poder público na questão territorial. Existe até um livro de um grande geógrafo francês chamado Yves Lacoste, que ele diz assim, que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Porque ele demonstra nesse livro que a geografia é uma ciência estratégica do ponto de vista dos governos. O próprio Hatzel, que era um geógrafo alemão, ele servia ao Império Alemão e ele criou o conceito de espaço vital, como espaço vital para a guerra, para a conquista dos territórios. Então, eu costumo dizer que todo prefeito, todo governador presente devia ter um geógrafo conselheiro do lado. Verdade. No mínimo. Né? Fazendo aqui a propaganda da minha área. Não, e totalmente necessário. Aproveitando aqui essa sua colocação muito interessante, eu não sei se você assistiu um filme chamado Montanhas da Lua. É sobre geografia. Já assisti esse filme eu também há muito no tempo, início do meu curso. Que sai uma comitiva, formado basicamente por militares, para saber onde é a nascente do Rio Nilo. Belíssimo filme, fica a dica aqui. Quem puder assistir, assiste esse filme. Montanhas da Lua, um filme que trata de geografia e me veio à mente agora com essa observação muito bem feita do nosso convidado aqui, professor Vital. Tem outra pessoa aqui que falou, Rogério Ponto Ambiental, por isso que eu vou falar, porque eu ninguém sai da área. Geógrafo. Ele colocou o papel da universidade formando os profissionais e gestores conta onde estão as cabeças pensantes saídas do centro de intelectualidade. Nós vamos aqui. E agora? E agora, professor, aí vai para a gestão de novo. A gente esbarra na mesma questão, né? Da luta por gestores que se comprometam com esse tipo de entendimento. É uma pergunta bem provocativa, mas é interessante essa pergunta porque, na verdade, a gente volta para aquela sua colocação no início, de que, na verdade, o que existe é uma resistência da academia ou do poder público. Exato. Eu não sei dizer em que proporção, mas existem os dois lados. A academia, ela se sentou ali em seu berço esplêndido,
aos seus muros e, infelizmente, muitos colegas se acomodaram naquela situação de dar sua aula e tal. E na gestão, muitas vezes, a gente tem essa resistência do poder público a atender às nossas demandas, porque quase sempre as nossas ideias científicas elas vão contra a ideia de expansão. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa é de uma abertura de ambos os lados. Não é fácil, eu entendo também que muitos colegas desanimam, porque eu já tenho passado muito por essas situações, e quando a gente tenta sair para mostrar a importância dos estudos e tudo mais, muitas vezes a gente é hostilizado, muitas vezes tentam até nos desqualificar. Teve diversas situações que tentaram me desqualificar perante o público ou perante a qualquer outra sociedade, enfim. Então, não são todos os colegas que têm essa paciência. Eu não sei também até quando, eu espero que até o final da minha carreira. Você é muito novo, professor. Exatamente, acho que por isso que eu estou na luta. Né? Mas começou bem, começou bem. Muito novo, faz muitos anos, os caras é doutor. Só que faltava o nosso primeiro convidado, nosso primeiro entrevistado. Queríamos começar com o pé direito. Realmente uma entrevista muito boa, um bate-papo muito descontraído, mas com assunto de extrema importância, com assunto extremamente importante para todo o planeta, professor. Esse assunto aqui, a gente está levando o programa pelas redes sociais. Espero que as pessoas de outros lugares distantes também estejam participando. Adeildo, por favor. Não, só para falar daqui da alegria de receber você, professor Saulo. Igualmente. Principalmente por saber que uma autoridade no assunto, uma pessoa tão qualificada, é uma pessoa tão jovem quanto você. Obrigado. Isso traz uma esperança muito grande. Que, aliás, esperança foi uma fala que você fez agora no final, dizendo que acha que tem jeito. Como esse assunto ele está ocupando as mídias, está na ordem do dia das discussões, né? Mas também porque o incômodo que está causando à humanidade tem sido cada vez maior. Espero que esse tema seja cada vez, né, Fernando? Mais refletido, mais debatido. Refletidos, e que a gente consiga mitigar mais que isso, consiga retroceder mesmo, consiga, né, mudar esse modelo e dizer que a gente termina o programa, Fernando, com esse toque de esperança no coração. Eu quero falar mais umas observações. Vamos dar atenção também ao nosso público. Muito bem. Agradecer, porque é o primeiro programa e a gente teve muitas interações. Então, muito obrigada a vocês que participaram. Cleito Santos botou um salve grande a vocês. Estou muito feliz em saber que tem um espaço para informação e reflexão. Opa! Começamos bem. Glória, eu também quero deixar, do professor Vital, eu quero deixar o seguinte... pegando também a observação de Adeildo, que nós estamos num ano eleitoral, vem aí as eleições municipais, vereadores e prefeitos da cidade. Então, esse assunto tem que estar na pauta dos candidatos. Mudança climática, a questão do meio ambiente e a questão ecológica, está tudo envolvido. Então, os candidatos a vereador, os candidatos ao cargo de vereador e ao cargo de prefeito, observem essa pauta com muito cuidado, com muito zelo, pelo nosso meio ambiente, pelo nosso sistema que a gente mora nesse lugar. Então, a gente precisa ficar aqui. Como a Adeildo muito bem disse, nós somos parte da natureza. A gente não pode usar a natureza ao nosso bem-querer, fazemos parte dela. Professor, eu quero agradecer sua participação aqui, não era só o que faltava. Espero contar com... Vou chamar de você, porque você é muito jovem. Com certeza. Pela autoridade, senhor, pela autoridade. Eu espero contar com você aqui em outras oportunidades, espero que encontre um lugar na sua agenda e boa sorte lá no seu pós-doutorado em Portugal. Muito obrigado, com certeza. Na volta já tem aqui um encontro marcado. Vai para Portugal, quando voltar a gente para saber da experiência. Saber da experiência. A gente pretende, inclusive, no ano que vem, né, quando eu chegar, tem um projeto que está a caminho, eu vou complementar com esse meu pós-doutorado, que é da falésia, né? Então, a gente vai tentar fazer um lançamento de um relatório final desse projeto, mostrando essa experiência e o que é que a gente pode trazer de aprendizado de um lugar que já passou por tudo isso que a gente está querendo passar. Vai contar aqui, certamente. Com certeza. Glória. Agradeço novamente a sua presença, a presença de todos os ouvintes. Agradeço ainda, né? Porque todo mundo aqui saiu agradecendo. É muito bom a gente estar iniciando realmente com o pé direito, com informação de qualidade e com uma pessoa extremamente capacitada para tirar todas as nossas dúvidas, sejam mais intelectuais, sejam mais pessoais, dúvidas pessoais também. Com certeza. Eu agradeço demais, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando sabe que agora era só o que faltava, não falta mais. Já está no ar, já está tudo certo. Obrigado, professor. Parabéns pela instituição aqui. Nós servimos, eu também sou servidor da UFPB.
né? Salve as universidades públicas brasileiras, né? E vamos em frente nessa luta que é urgente, né? Um abraço a quem acompanhou aí o Era Só o que Faltava. E semana que vem tem mais, a partir das 14 horas, sexta-feira, eu, Adeildo Vieira, Glória Aires, Era Só o que Faltava, semana que vem, às 14 horas. Um forte abraço, até lá.